Bora lá. O último vídeo da série sobre as leis sistêmicas do trabalho das constelações sistêmicas criadas pelo Bert Hellinger. Então a gente viu, primeira lei sistêmica, pertencimento, ou seja, todos têm o direito de pertencer. Segunda lei sistêmica, hierarquia, ou seja, os de trás são maiores e os da frente são menores, e a vida flui do maior para o menor, né? Dessa forma. E a terceira lei sistêmica tem que existir nas relações um equilíbrio entre o dar e o receber, tá? É claro que eu estou falando de uma forma simplista, né? Essas leis elas são de difícil aplicação, né? Porque para a gente aplicar a lei 1, a gente tem que ter uma aceitação incondicional da realidade, para além de qualquer julgamento. Para a gente aplicar a segunda lei, a gente tem que ter uma força absurda para a gente estar no lugar da gente, no aqui, no agora, e não ligado, emaranhado no passado, nas questões prévias para as quais a gente é recrutado. E depois que a gente atingiu, então, essas duas tarefas que são muito difíceis, a gente é recrutado para uma terceira tarefa, que também é muito, muito difícil, que é o equilíbrio nas relações, né? A relação humana é extremamente desafiadora e o sistema ele vai ter esse mesmo desafio. Então, a gente vai ter que ter, numa relação entre iguais, o equilíbrio entre dar e receber. O que é isso? Por exemplo, vou citar uma relação de casal entre homem e mulher. Quando o meu marido faz uma coisa boa pra mim, o que acontece? Ele sobe. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma coisa boa pra ele em troca, pra ter o equilíbrio. Ele deu, eu recebi, e aí agora eu dou, ele recebe. Só que como eu amo muito, a tendência é que eu faça um bem um pouquinho maior, tá? E aí, esse bem um pouquinho maior, ele vai causar não vai ficar exatamente paralelo, mas vai estimulá-lo também a da próxima vez fazer mais um bem, um pouquinho maior. E aí a gente tem uma relação equilibrada, positiva. Só que a gente sabe que as relações não são fáceis assim, acontecem as coisas negativas. Então, vai acontecer um momento em que o meu marido vai fazer uma coisa que não vai me agradar, ou que vai me magoar de fato, de algum modo. Então, o que acontece? Então, a gente está aqui, aí ele fez uma coisa ruim, que me magoou, que me machucou. Então, ele desce. Só que o equilíbrio entre o dar e o receber, no sistema, ele é zero moral. Então, não tem essa de perdão. No sistema não existe perdão. Para o sistema, o perdão é divino. O ser humano, ele precisa de reparação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exigir uma reparação dele. Eu não necessariamente preciso causar um mal, mas tem que existir uma reparação desse mal. E aí, como eu o amo, essa reparação ela vai ser um pouquinho menor do que o mal que ele causou. De modo que a relação ela continua próxima da simetria, e aí a gente pode continuar subindo com o dar e o receber positivo. Mas diante de um dar e um receber negativo, é importante que haja reparação. E esse conceito de reparação ele é extremamente difícil da gente entender, porque a gente é treinado para um conceito de perdão que para o sistema não funciona exatamente dessa forma, né? E aí as relações elas vão se equilibrando dessa forma, no positivo e no negativo também. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas existem relações onde essa troca não equilibra nunca, onde é impossível essa troca equilibrar. Quais relações são essas? A hierarquia. Então, por isso que a gente estuda primeiro o princípio da hierarquia. Por quê? Porque o que os meus pais me deram, gente, isso é irreparável, isso não tem como eu equilibrar, tá? Como que eu vou equilibrar isso então? Eu tenho como devolver para os meus pais o que eles me deram, a vida que passou por eles e veio para mim? Não tem jeito. Então, como que eu vou fazer? Eu vou permitir esse fluxo da vida de mim para frente. Eu preciso necessariamente ter filho para isso? Não preciso ter filho. Eu preciso que esse fluxo passe para mim. Pode ser na forma de um filho, pode ser na forma de projetos, pode ser na forma de realizações, mas essa vida eu não tenho como colocá-la para trás. Ela sempre vai para frente. Então esse fluxo, ele vai se equilibrar para frente, mas o que meus pais me deram não tem volta.
Não tem como eu voltar para eles, tá, gente? Isso também é uma coisa bem polêmica, bem difícil de entender, porque a gente distorce muito essa coisa. Ah, nossos pais cuidaram da gente quando a gente é criança, a gente cuida deles quando eles são idosos? Claro, vamos cuidar, óbvio. Só que a gente vai cuidar respeitando a dignidade, respeitando a hierarquia. E é isso que tá faltando. Eu vejo muito em consultório os filhos querendo infantilizar os pais. Gente, se o seu pai é idoso, mas ele não é demente, ele tem consciência, a decisão, o poder de decisão, a individualidade dele tem que ser respeitada até o momento em que existir consciência. Então, a gente vê 3 conceitos extremamente simples de enunciar, mas extremamente difíceis de praticar, né? Então, vamos lá. Pertencimento, a gente tem que aceitar as histórias complicadas de todo mundo no nosso sistema. E hierarquia, a gente tem que entender que quem veio para trás é maior e quem está na frente é menor. E o equilíbrio entre o dar e receber, que funciona para o positivo e para o negativo. E isso é uma coisa muito, muito complexa da gente aceitar e da gente praticar. Mas vamos seguir a discussão. Realmente, esse trabalho do sistema foi uma conclusão que o Bert Hellinger chegou a partir da prática. Então, ele não inventou, ele viu isso acontecer. Então, se a gente quer ter resultado prático, se a gente quer ter harmonia, a gente vai ter que respeitar. Do mesmo jeito que falar, ah, não, eu acho que a lei da gravidade está errada, esse negócio de jogar o objeto ele cair, não dá certo e tal. Mas acontece. Então, é melhor a gente ter consciência das leis do sistema, assim como a gente tem consciência da lei da gravidade e não pula do prédio. Então, a gente tem que ter consciência das leis sistêmicas para a gente se movimentar melhor pela vida e para a gente ter mais respeito, reverência. Então, em última análise, gente, o que eu vou pedir é reverência, um movimento de reverência pela vida, que é muito maior que a gente, mas que tem na gente uma manifestação divina, transcendental e humana e tudo junto, misturado. Então, vamos lá.